E aí, galerinha, beleza? Tudo bem? Vou dar uma voltinha com o dog. Não pode ficar sem, né? Dar uma voltinha, então. Passar para refletirmos, então, um pouco na palavra do Senhor. É sempre bom, né? Dar uma refletida e falar do quanto o Senhor é bom em nossas vidas, no momento bênção em seu lar. Beleza? Vamos refletir sobre o propósito, você ter propósito, perseverar no propósito diante de Deus. Por que é importante nós perseverarmos em propósito diante de Deus? Porque Deus nos honra acima de todas as coisas. Nós temos que aprender a olhar para Deus nos propósitos, para que Deus nos honre. Se nós olharmos para a vida do profeta Ezequiel, por exemplo, foi um profeta que Deus o chamou, ele estando em cativeiro, quando a Babilônia ela levou cativo ali o povo judeu, e ele era filho de sacerdote, o profeta Ezequiel, e ele estava se preparando para o sacerdócio, para ser chamado por Deus. Ele era jovem ainda, e de repente veio os babilônicos e levou cativo ele. É onde ele foi morar, numa colônia que havia próximo, uma colônia de judeus que havia ao lado, próximo ao rio Quebar, né? Onde ele começa o livro de Ezequiel falando. E ali, quando a palavra de Deus veio a ele, o céu se abriu e Deus chamou ele como profeta. Neste momento, Deus chamou ele como profeta. Naquele momento em que Deus chama o profeta Ezequiel, então ali, ele estava em cativeiro, estava sendo preso. Agora vamos refletir, irmãos. Ele talvez passou a sua vida inteira estudando para ser sacerdote, que era o legado do seu pai, ou profeta. E de repente veio Babilônia que prendeu todo mundo. Ele poderia ter desistido do seu chamado, do seu propósito, do que ele passou a sua vida se dedicando, devido à circunstância e à dificuldade em estar ali na Babilônia e sendo escravo ali. Mas não, ele não perdeu o seu propósito. E Deus viu que no seu coração ainda queimava a vontade de estar na presença de Deus, de fazer a vontade de Deus. E o que ele fez? Continuou perseverando. E foi aonde então Deus, por volta de 30 anos de idade, os historiadores então concluem que era mais ou menos a faixa de idade que Deus chamava os homens, os profetas, assim, para o ministério do Senhor. E aquele homem foi muito importante, porque Ezequiel ele veio para profetizar inicialmente ao povo que se arrependesse, de Judá em específico, que senão Deus viria com castigo e tal. Profetizou e eles não arrependeram, porque o profeta Ezequiel ele foi sucessor de profeta Jeremias, né? O que aconteceu na época de Ezequiel foi por causa das profecias do profeta Jeremias. E aí depois sucedeu que aconteceu, a palavra dele se cumpriu, passou 6 anos profetizando e o povo nada, e veio a Babilônia e destruiu a terra de Judá, que é o reino do sul, né? Foi dividido em Israel, o povo de Israel foi dividido em 2 tribos, né? Tribos do sul, que é Judá, e a tribo do norte, que era Israel. Então, Babilônia veio sobre Judá, né? A tribo do sul, e destruiu ela totalmente. As 3 vezes que eles foi em cima, e destruiu totalmente então a tribo do sul, cumprindo a profecia. Mas depois Deus usou também Ezequiel para falar para o povo que Deus traria eles de volta, que eles quebrantassem o seu coração e voltassem para Deus, tudo mudaria. Deus restituía,
ia restaurar eles e tal. Foi grandemente usado na mão do Senhor e tal. Profetizou também contra os inimigos que haviam assolado o povo de Israel. O profeta Ezequiel foi muito usado. Foi usado também para falar um pouco dos finais dos tempos, da escatologia, né, que é o estudo dos finais dos tempos. O profeta Ezequiel também foi usado para isso. Mas esse homem foi muito usado porque ele perseverou. Até no momento que parecia que não tinha mais jeito. Não tem como ser profeta aqui como escravo, não tendo Israel. Porque de costume, profeta tem que profetizar na sua terra. Ele nasce, ele é chamado na sua terra e depois é enviado. Talvez ele poderia dizer que não tinha mais jeito, mas ele perseverou, acreditou no chamado que ele sentia, acreditou que Deus era com ele e fez a diferença. Ele está entre os livros dos profetas maiores aí e grandemente usado por Deus. Deus deu a visão para ele. Depois que ele profetizou o retorno do povo, Israel deu a visão do Vale dos Ossos Secos, que ali era uma simbologia de Deus falando para ele que ia trazer vida ao povo de Israel, ao seu povo novamente, e fez toda aquela visão, deu todas essas revelações a este homem que foi muito usado. Então, a mensagem de hoje: não perca a fé, não perca o foco, não tire os seus olhos do Senhor. Está difícil, às vezes o lugar que você está vivendo, o momento que você está vivendo, tudo condiz para dar errado. Vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Acredita, confia, continua no propósito, que Deus vai te honrar, amém? Então, fico por aqui com mais um momento nosso aí, momento bênção em seu lar. Deus abençoe, do seu amigo Kleber Leo Virgílio, que Deus possa te abençoar e honrar a sua fé e perseverança, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.